E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno e esse aqui é o Engrenagens do Reino e eu queria hoje compartilhar um pouquinho aí de uma experiência que eu tive, né? Contar um pouquinho da minha história. Eu acho que esse canal eu vou compartilhar aí algumas experiências que eu tenho, algumas teorias, interpretações da Bíblia um pouco diferentes. Bom, enfim, todo tipo de coisa acho que eu vou estar trazendo aqui, tá? E hoje eu queria contar um pouquinho do começo da minha história, né? Minhas primeiras experiências com Deus e a minha primeira teoria nesse sentido aí de como que as coisas com Deus funcionam, né? Bom, me converti lá com 14, 15 anos, né? Minha mãe me levou para a igreja porque ela falava que eu tinha que me batizar para não ir para o inferno. E eu não tinha certeza muito bem no que eu acreditava, mas por via das dúvidas, né, eu fui para a igreja e me batizei e tal, e comecei a ir com ela, né? E aí assim, lá indo para a igreja, eu comecei a ir, chegou uma hora que eu comecei a ir mais para a igreja que minha mãe. Todos os cultos eu estava lá, né? E um dos cultos que eu gostava mais de ir era o culto de oração, que eu era praticamente o único jovem lá, e acabei, assim, meus primeiros amigos da igreja foram pessoal mais de idade, tá? Fui amigo dos diáconos lá, do pessoal da oração, das senhorinhas da oração. E só um tempo depois que eu comecei a conversar com os jovens, mas assim, por conta dessas minhas primeiras amizades, eu acabei me apaixonando por oração, intercessão, diaconia, né? Foram as coisas que me interessaram logo de cara, assim. E aí, assim, depois comecei a fazer amizade com os jovens estavam começando a montar um culto de oração dos jovens. E aí eu já gostava de oração, comecei a ir também. E eu lembro que em um desses cultos de oração com os jovens, eu tive a minha primeira experiência com... Assim, na verdade, eu acho que experiência com o Espírito Santo, durante as outras orações, eu já, aos poucos, ia tendo alguma coisa. Mas em uma dessas orações com os jovens, que eu fui batizado no Espírito Santo, que de fato, né, aquela evidência do falar em línguas e tal, eu tive essa experiência. E aí, assim, eu lembro que com os jovens a gente tinha lá 4 jovens que eram malucos por oração, né? E os outros jovens que de vez em quando iam. E eu comecei a perceber que quando a gente estava com os 4 jovens, cara, era um mover, era um negócio maravilhoso, assim. A gente sentia a presença de Deus ali com a gente e, nossa, era fantástico. E aí tinha outros jovens que quando eles iam, não era a mesma coisa, assim, sei lá, não fluía do mesmo jeito, né? E a gente ficava indignado, que queria forçar aqueles outros a orar, só que era uma turminha mais... Ficavam bem retraídos e tal, e assim, pode até ser que de repente eles estavam sentindo, mas estavam sentindo de um jeito diferente. E aí a gente ficava irritado e tal, e não fluía do mesmo. A gente queria forçar, que queria que eles sentissem, que eles manifestassem a presença de Deus do mesmo jeito que a gente. E não era, enfim, a gente foi... e aí, né, com isso acontecendo, né, eu tive minha primeira teoria relacionada às coisas de Deus, né? Que essa teoria era de que 4 pessoas, quando 4 pessoas vão orar, é o número mágico, é o número segredo espiritual, que precisa ser 4 pessoas. Por que 4, né? Ah, não, e aí queria buscar algo na Bíblia que provasse que eu estava certo, né? E tinha lá Jesus que subia para orar, e em alguns momentos ele só chamava 3 dos discípulos, né? Ou seja, eram 4 pessoas que estavam indo lá orar, né? E aí, sei lá, o exemplo dos 4 amigos que levam o paralítico na maca, e Jesus, vendo a fé desses 4 amigos,
cura o paralítico, sei lá, ficava, não, 4 amigos, 4 orando, que é o que acontece. E assim, inclusive, né, esses 4 amigos eram o nosso líder de jovens e adolescentes e outros 3 lá. E eu, um desses 3. O nosso líder, numa época, começou a pressionar a gente porque a gente orava muito, começou a receber dons, começou a ser usado e ter experiência, mas ao mesmo tempo não a parte da transformação ele não estava enxergando, e ele começou a botar uma pressãozinha que a gente tinha que começar a mostrar frutos. E a gente não queria os frutos, a gente queria os dons. Inclusive ele começou não, peraí, será que vamos, ao invés de orar, vamos começar a fazer uma coisa diferente e tal. E a gente não queria parar de orar e assim, inclusive meu primo que lembrou que um tempo ele participou também, que a coisa mais rebelde que a gente fez na nossa adolescência era ir escondido para a igreja orar. Porque um dos jovens era o filho do pastor, né, ele tinha a chave da igreja, a gente ficava indo lá em horários aleatórios para orar, porque a gente não queria parar de orar. E aí assim, né, sempre com essa teoria de que precisa ser 4. Se for mais que 4 pessoas, aí o mover não vai ser o mesmo, né? E aí um dia caiu a ficha, que na realidade não existe um número mágico, né, um número certo de pessoas para que a presença de Deus se manifeste. Na realidade, o que importa, né, é a unidade, né? Todos lá com o mesmo propósito, com o mesmo coração, né? Querendo a mesma coisa. Inclusive, essa ficha caiu só depois que eu descobri uma coisa na Bíblia que eu até hoje acho linda, né? Que Jesus orou por mim, provavelmente por você também, né? Lá em João 17, né, Jesus está preparando as últimas coisas. Jesus já está na reta final para ir para a cruz, e ele começa a orar pelos discípulos, né? Meio que fala: oh, Pai, eu fiz tudo, preparei eles, está tudo aqui, cuidei deles e tal. E aí assim, depois que ele termina de orar pelos discípulos, ele diz assim, né? E eu não oro só por esses, mas também por aqueles que um dia vão me conhecer, vão ouvir falar de mim, né? E eu me incluo, então eu sou um desses que um dia ouviu falar de Jesus, né? O que ele orou por mim? O que ele pediu para mim? Para mim e por todas as pessoas que um dia ouviram falar de Jesus, Jesus diz, para que eles sejam um, como eu no Pai sou um, né? Para que o mundo creia que o Pai que me enviou, né? Essa é a oração de Jesus. Então, para que para todos nós, né, a Igreja de Cristo na Terra seja uma, para que o mundo creia, né, que o Pai enviou Jesus para a Terra para salvar a humanidade. E talvez seja por isso que o mundo, né, tanta gente ainda não crê em Jesus, apesar dessa mensagem já ter alcançado muitas nações. Muitos ainda não creem porque eles não enxergam essa unidade na igreja, né? Da mesma forma que lá, naquela oração nossa, a gente não estava com o mesmo coração. Talvez até a turminha, os outros jovens que iam com a gente, até estavam com o coração sincero querendo buscar, mas de repente o nosso coração, dos 4 lá que se achavam mais espirituais, ficava com o coração incomodado porque queria que todo mundo manifestasse a presença de Deus, né? Buscasse do mesmo jeito. Enfim, né? Para mim foi um aprendizado, eu entendi, né? Então minha primeira teoria com relação ao número 4 ser um número mágico para a quantidade de pessoas orando, eu percebi que era furada, né? E aí assim, só fazendo um link desse aprendizado, né, com o nome do canal, né, Engrenagens do Reino, né, sobre Reino de Deus, eu acho que ainda tem bastante coisa para falar especificamente, mas o que são, né, as engrenagens? Por que engrenagens, né? Engrenagens são várias pecinhas que funcionam, né, cada uma
de um jeito, cada uma é de um jeito, né? Cada uma está em um lugar, uma gira mais rápido, outra gira mais devagar, mas todas elas funcionam para um mesmo propósito, né? Para que algo maior funcione, né? Para que algo maior que elas. Então eu creio que nós somos como essas engrenagens, né? Algumas engrenagens maiores são mais vistas, outras são menores, mas todas são igualmente importantes para que, sei lá, um relógio, para que algo, né, para que aquilo no que elas trabalham funcione, né? Eu acho que às vezes como um relógio defeituoso, né? Às vezes tem alguma engrenagem que não está funcionando direito ou faltando. O objetivo do relógio não é plenamente alcançado, porque apesar dele marcar as horas, ele não tem a precisão que ele deveria ter, né? Que ele foi criado para ter. Nós fomos criados por Deus com esse propósito, né? De todos juntos servirmos, né? Para que o reino de Deus venha, para que o reino de Deus alcance todas as pessoas. Isso não é algo que a gente consegue sozinho, né? A gente só vai conseguir isso trabalhando junto. Não é fácil, né? Não é sempre agradável, né? Porque as engrenagens, para elas funcionarem juntas, é preciso algum atrito, elas são diferentes. Às vezes é desagradável, mas eu entendo que a gente precisa disso, né? Que foi assim que Deus pensa. A Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem aperfeiçoa o seu próximo. Nas minhas palavras, né? Mas eu entendo que é algo importante para que a vontade de Deus se manifeste na terra, na vida de todos, né? Que nós consigamos, né? Aprender, internalizar isso, que você esteja aberto para ser uma dessas engrenagens junto comigo, né? Junto com engrenagens muito famosas, pessoas muito famosas que levam a palavra de Deus, né? Para que o reino de Deus venha para a terra. Amém?